Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao projeto de desenvolvimento do pensamento matemático, o DPEM. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de geometria, mais especificamente nós vamos falar sobre o teorema de Pitágoras, né? Então nós vamos falar do teorema em si, de Pitágoras, né? Que foi uma pessoa, um pesquisador dentro da área da matemática dos tempos antigos, né? Então nós vamos falar um pouquinho da história de Pitágoras, tá certo? Então, para essa aula vai ser destinada a isso. Nós vamos falar sobre geometria de um modo geral e especificamente do teorema de Pitágoras, certo? Então, dando continuidade, a primeira coisa que nós temos que pensar quando nós vamos falar do teorema de Pitágoras é sobre o triângulo. Então, antes de falar um pouquinho do triângulo que está aparecendo aí, já adianto que o triângulo é uma das principais figuras que nós estudamos, né? Desde o ensino fundamental 1, lá no primeiro ano, segundo ano, já é nos apresentado o triângulo, e o estudo do triângulo ele vem se percorrendo até toda a nossa vida escolar, né? Inclusive, a parte de trigonometria é o estudo voltado a triângulos de fato, né? As posições do triângulo, suas medidas, ângulos e tudo mais. Por que o triângulo ele é de extrema importância? Primeiro porque o triângulo ele forma as outras figuras, né? Então, dentro das outras figuras, elas são compostas por triângulos também. Então, se eu tenho vários triângulos, eu consigo formar as outras figuras, no caso, o quadrado, retângulo, o losango, pentágono, hexágono, que são figuras com 5 e 6 lados, né, respectivamente. Então, por isso a importância de estudar triângulos. Os triângulos, eles formam as outras figuras. Então, se eu tenho um bom estudo de triângulo, as outras figuras também ficam mais fácil da gente pensar, tá certo? Então, por isso a importância do triângulo em si. É, Olhando aqui para o slide novamente, deixa eu colocar aqui a caneta. Classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Primeiro, antes da gente falar do teorema em si, é importante a gente pensar nessa classificação. Eu coloquei com relação aos ângulos, porque os triângulos também têm classificação com relação aos lados, que é o triângulo escaleno, o isósceles e o equilátero com relação aos seus lados. Agora, com relação aos seus ângulos, tem uma outra nomenclatura, tem uma outra classificação, tá bom? Que é essa daí que vocês estão vendo. Então, o primeiro é o retângulo, triângulo, retângulo. O outro, acutângulo, é assim que se lê mesmo, acutângulo. E o outro, obtusângulo, tá certo? Já vamos deixar aqui o que é isso, o que seria essa nomenclatura. Volto a repetir que ele tem relação com o ângulo. Então, são os ângulos do triângulo, ângulos internos do triângulo, tá? Então, o triângulo tem quantos ângulos internos? Eu falo interno porque também tem um ângulo externo, né? Então, o interno, quantos ângulos tem o triângulo? 3, que é esse daqui. Então, você tem um ângulo aqui, o outro ângulo aqui, e o outro ângulo está aqui, ó. Esse quadradinho que vocês estão vendo aqui. Então, esses são os ângulos do triângulo. O triângulo acutângulo também tem os 3 ângulos aqui. 1, 2, o terceiro está aqui. E o obtusângulo também tem aqui, ó, o ângulo que já está aqui feito, o outro aqui e o outro aqui. Certo? Bom, qual é a relação dessa classificação, né? Como é que eu sei que um é retângulo, o outro é acutângulo, o outro é obtusângulo? Começando pelo retângulo, como é que eu sei que o triângulo ele é retângulo? Primeiro porque ele tem que ter essa característica aqui, ó, que é fundamental. O triângulo retângulo, pelo menos um dos seus ângulos tem que ser de 90 graus, ou seja, tem que ser o ângulo reto. Lembrando que ângulo de 90 graus ele é chamado de ângulo reto. E o ângulo de 90 graus ele é de extrema importância porque ele diferencia dos outros, porque ele tem esse desenho aqui, ó, esse quadradinho aqui. Então, esse quadradinho, por ter esse quadradinho aí, eu já sei que esse ângulo é de 90 graus. E por ele ter um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, certo? Então, o que é um triângulo retângulo? É quando um dos seus ângulos internos é de 90 graus. Então, como é o caso, aqui é um triângulo retângulo. Então, por conta disso, ele é não, desculpa. Ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E por esse motivo, ele é um triângulo retângulo. Tá certo? Um dos seus ângulos ali é um ângulo de 90 graus. Por isso que é retângulo. É retângulo porque ele forma um retângulo. Se eu continuar ele aqui, ó, se eu mudar aqui a cor, se eu fechar aqui o triângulo, tá meio torto aqui porque eu estou manuseando, ele vai formar um retângulo. Aí você fala, mas é um quadrado. Aí volta a definição da geometria. Todo quadrado é um retângulo.
mas nem todo retângulo é um quadrado, tá certo? Então, no caso, formou um quadrado, porém todo quadrado é um retângulo, tá? Mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, por isso que é triângulo retângulo, porque se eu contornar, fechar ele, ele vira um retângulo, tá certo? Aí volta a minha fala, que eu falei para vocês, que com um triângulo eu consigo formar as outras figuras, certo? Inclusive o retângulo ou o quadrado. E o acutângulo? O que é o acutângulo? Pessoal, o acutângulo, ele vem de ângulo agudo. Por isso que o nome acutângulo vem de agudo, ângulo agudo. Então, você deve lembrar o que é um ângulo agudo. O ângulo agudo ele é compreendido entre o ângulo 0 e até o 90, ou seja, os ângulos menores que 90 graus, todos eles são agudos, tá certo? Então, esse ângulo que vocês estão vendo aqui, deixa eu mudar aqui a cor para o amarelo, esse ângulo que vocês estão vendo aqui, ele é menor do que 90. Tá certo? O ângulo de 90 graus está aqui, ó. Esse aqui é o de 90 graus. Tá certo? Ângulo reto. E esse aqui é o ângulo ele está menor que 90. Então, por ele estar menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. E como os seus ângulos são agudos, os ângulos internos do triângulo são agudos, ele é o triângulo acutângulo, porque todos os seus ângulos são agudos, certo? O mesmo motivo é o outro, o obtusângulo, que está escrito aqui, ó, obtusângulo. Da mesma forma que os ângulos menores que 90 têm um nome específico, que são ângulos agudos, os maiores que 90 graus, eles têm nome específico também, que são os ângulos obtusos, né? Então, o que é um ângulo obtuso? Ele é um ângulo maior que 90 graus, que vai até o 180. Então, os ângulos compreendidos do 90 até o 180, eles são ângulos obtusos, tá certo? E por esse triângulo aqui, deixa eu mudar aqui a cor dele, esse ângulo aqui, ó, vocês estão vendo? Ele é maior do que 90, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. O ângulo reto, 90 graus. Ele passa do 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. E por ter esse ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo porque vem de obtuso, tá certo? Assim como o acutângulo, que vem de agudo, tá? E assim também como o retângulo, que vem do ângulo reto, que é o ângulo reto que de 90 graus foi formado ali. Tudo bem? Então, essa é a classificação com relação a ângulos dos triângulos. Então, nós temos o retângulo, acutângulo e o obtusângulo, tá certo? Bom, em teoria, está o ângulo reto aí que eu coloquei para vocês, para a gente pensar do ângulo reto, porque ele vai ser de extrema importância para a gente falar do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? O ângulo agudo, que é esse ângulo que é menor que 90, e o ângulo obtuso, que está escrito aqui, ângulo obtuso porque é maior do que 90 graus. Então, essas são as classificações dos ângulos, e nos ajuda a entender a nomenclatura do triângulo em si. Então, não é uma situação de você decorar, não é para você decorar. Ele é intuitivo. Você vê o ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Se os ângulos são agudos do triângulo, então é o acutângulo. E se um deles for maior que 90, que é obtuso, então ele é um triângulo obtusângulo, certo? Bom, vou passar aqui, pessoal, o que nós vamos falar especificamente do triângulo retângulo. Então, nós vamos pensar num triângulo que tem um dos seus ângulos 90 graus, que é esse caso aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês, esse aqui. Esse caso aqui, certo? Então, esse aqui ele é um triângulo retângulo. Como é que eu sei que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem esse ângulo aqui de 90 graus. Ah, mas não está escrito. Mas se tiver esse desenho do quadradinho, ele já é de 90 graus. É uma característica do ângulo de 90 graus ter esse desenho, tá bom? Então, ele é de 90 graus. Bom, já apareceu aqui o nome, né? Hipotenusa, você já deve estar familiarizado com o nome. Deixa eu mudar aqui a cor, pessoal, para não ficar tão vermelho. Pronto. Então, a hipotenusa é uma característica do triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, nós conseguimos localizar a hipotenusa e os outros dois lados também. Agora, a gente está falando com relação aos lados, né? Nem tanto com o ângulo em si, mas agora com os lados, a nomenclatura para os lados do triângulo retângulo. Lembre-se que nós ainda estamos num triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Então, com relação aos lados do triângulo retângulo, tem nome específico. No caso, a hipotenusa é um deles, que está aqui, certo? Temos a hipotenusa. Nós temos o cateto oposto, que está aqui descrito, cateto oposto, e o outro também é cateto, mas é o cateto adjacente, tá certo? Então, como é que eu acho a nomenclatura dos lados do triângulo retângulo?
Essa nomenclatura, ela tem uma análise que a gente tem que fazer com relação aos lados do triângulo retângulo, certo? Então, olha só, a hipotenusa. Como é que eu acho a hipotenusa? Bom, a hipotenusa está oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto está aqui, a hipotenusa está oposto a ele. Então, a hipotenusa é essa. Em outras palavras, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, tá certo? E está oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos? Bom, como é que eu acho os catetos, né? Como é que eu sei quem é o oposto, quem é o adjacente? Aí, como está escrito aqui, ó, depende do ângulo em questão, depende do ângulo que a gente está analisando. Então, por exemplo, se eu estou falando desse ângulo aqui, vou colocar um alfa aqui, tá, pessoal? Vou tentar fazer o alfa. Se eu estou falando desse ângulo alfa, desse ângulo aqui em questão, então o cateto oposto, como o próprio nome diz, vai ser oposto ao ângulo que a gente está falando. No caso, o ângulo alfa, que é esse alfa que eu fiz aqui, o cateto oposto a ele, a gente está falando desse ângulo alfa, então qual é o cateto oposto? O que está oposto ao outro lado? É esse lado aqui. Então, esse é o cateto oposto do ângulo em questão, certo? E qual é o cateto adjacente? É o que está do lado dele, que é esse daqui, cateto adjacente, certo? Lembrando uma atenção aqui na palavra adjacente. Adjacente quer dizer ao lado, encostado, tá certo? Então, se eu estou do lado de uma parede, eu estou adjacente à parede, tá certo? Então, a mesma coisa com relação ao ângulo. Você percebe que o lado, esse lado aqui, a base do triângulo, ela está do lado do ângulo que a gente está falando, do ângulo alfa. Então, o cateto adjacente é esse aqui. Por isso que ele é o cateto adjacente, tá certo? Agora, se eu estiver falando do outro ângulo em questão, que é esse outro ângulo aqui, ó, vou colocar aqui um ângulo beta para a gente pensar. Pessoal, alfa, beta são letras gregas, tá? A gente utiliza as letras gregas para dar classificação para ângulo, tá bom? Quando a gente não sabe as suas medidas, né, em graus. Então, tanto alfa quanto beta são letras gregas que representam um ângulo qualquer, tá? Então, se eu estiver falando desse ângulo aqui de cima, do ângulo beta, tá? O cateto oposto não vai ser mais esse. Deixa eu mudar aqui a cor da nomenclatura. Se eu estiver falando desse ângulo beta aqui, o cateto oposto não vai ser mais o mesmo do alfa. O cateto oposto é do outro lado, que está na frente dele. Então, o cateto oposto vai ser o adjacente do alfa, certo? E o cateto adjacente do beta é o cateto oposto do alfa. Parece meio confuso, mas, como eu falei, é uma análise do triângulo retângulo. A hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Agora, cateto oposto e adjacente, a gente tem que analisar o ângulo em questão. Se eu estiver falando desse ângulo aqui, alfa, o cateto oposto está do outro lado, né? E o adjacente está embaixo dele. Agora, se eu estiver falando do ângulo de cima, que é esse beta, o cateto oposto vai ser o adjacente do alfa, né? E o cateto adjacente do beta é o oposto do alfa. Então, alfa e beta, esses dois ângulos aí em questão, um é o inverso do outro, tá certo? Então, o oposto do beta é o adjacente do alfa e vice-versa, tá? Essa é a relação entre eles. Então, para a gente localizar hipotenusa e catetos num triângulo retângulo, a gente tem que ter essa análise do ângulo em si. Ou seja, de qual ângulo nós estamos falando. Tá? Se é esse ângulo alfa ou se é o ângulo beta. Esse ângulo que está aí na base ou o ângulo que está ali em cima. Tá bom? Bom, passando aqui um pouquinho, pessoal, eu coloquei uma descrição aqui da história de Pitágoras. Né? Se a gente vai falar do teorema de Pitágoras, é de extrema importância também a gente conhecer um pouquinho da história desse pensador, desse pesquisador da área matemática, né? Então, só para adiantar, Pitágoras ele foi matemático, astrônomo, filósofo, né? Importante filósofo, tanto que na filosofia estudamos Pitágoras, né? Então ele, assim como os outros pensadores da época, como nós tínhamos como matemática, física, astronomia, a própria filosofia, era voltado tudo para uma área só, né? Então, uma pessoa que estudava matemática também estudava filosofia, astronomia, física, química, enfim, né? Então, Pitágoras ele foi filósofo, matemático,
E ele viveu lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, né? Então, aqui tem umas datas aqui para a gente pensar. Olha só. Primeiro tópico, o teorema de Pitágoras, né? Ele já existia antes de Pitágoras, né? Então, o teorema ele já existia cerca de 1900 AC. Esse AC é antes de Cristo. E 1600 AC, 1600 anos antes de Cristo também, né? Então, o teorema ele já existia. Deixa eu colocar aqui, ó, o Pitágoras, ó. Pitágoras ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Então, se o teorema ele existia há 1900 anos antes de Cristo, e o Pitágoras ele viveu 600 anos antes de Cristo, então Pitágoras nasceu depois do teorema, né? A gente já vai falar um pouquinho como é que ele colocou o teorema na sua pesquisa, né? Mas só para a gente pensar que o teorema ele já existia. Pessoal, 1900 anos antes de Cristo, 1600 anos antes de Cristo, a gente tem que pensar nesse tempo. Nós estamos no ano 2020, né? 2020. Então nós teríamos que voltar 2020 anos atrás. Aí nós chegamos ao ano zero, que aí foi onde Cristo nasceu, Jesus Cristo nasceu. E aí nós temos que voltar 1900 anos antes de Cristo, né? E aí foi quando se estudou o teorema. Então você percebe o tempo que se passou, o tempo que se passou nesse estudo, né? Então, se o teorema existia 1900 anos antes de Cristo, Pitágoras nasceu 600 anos antes de Cristo, então você já percebe que o teorema ele já existia, né? Bom, vamos lá. Pitágoras ele viveu na Grécia Antiga, né? E nessa época, o Pitágoras ele fundou a famosa escola pitagórica, né? Então a escola pitagórica era uma escola, né, onde ele ensinava tópicos ali de matemática. Só que esses tópicos assim de matemática eles não eram registrados, né? Não era uma questão assim como nós temos hoje, né? Que era você escrever numa folha, escrever em alguma coisa, né? Na época lá escrever em tábuas, né? Não tinha isso, era mais uma conversa. Então Pitágoras ele tinha os seus discípulos, os seus alunos, e ele conversava com seus alunos a respeito da matemática, da filosofia, da astronomia, tá certo? Então é como está escrito aqui. Não tinha registro nas aulas, né? Na escola pitagórica. O ensino era através da conversa, né? Onde teve seguidores por toda a Grécia e depois se expandiu para toda a Europa em si, né? A escola pitagórica. Bom, nessa escola pitagórica foi onde Pitágoras teve a ideia, né? Ele pesquisou a fundo isso e passou aos seus discípulos que foi a partir desse ponto que tivemos a matemática de uma forma abstrata. Então foi aí que nós começamos a pensar da matemática mais abstrata, ou seja, não era algo tão concreto assim a ser estudado. Então tinha que ter uma mente expandida para pensar num algo abstrato, tá certo? Um outro ponto, Pitágoras ele teve relação com Tales de Mileto e o Indo-Bhaskara, da fórmula de Bhaskara. Então eram colegas de estudo, Tales de Mileto um pouco mais velho que Pitágoras, né, na época, e Indo-Bhaskara era mais novo, mas os três eles pesquisavam os mesmos assuntos, tanto que Pitágoras ele teve aproveitamento de estudos, né, com Tales de Mileto. Né? O que o Tales pesquisou, o Pitágoras ele foi lá e aprofundou o estudo e tudo mais, certo? Bom, qual é a relação do Pitágoras com o teorema, sendo que o teorema já existia? Ele pegou o teorema, que já existia, pesquisou, aprofundou e distribuiu para os seus discípulos, para os seus alunos, e os seus alunos que pensaram na época do triângulo retângulo, de fazer as medições, de descobrir os lados do triângulo retângulo, tá certo? Então, por isso que ele ficou tão famoso assim, que levou a fórmula do teorema de Pitágoras o seu próprio nome. Tudo bem? Bom, o que diz o Teorema de Pitágoras? Agora nós vamos já entrar num assunto do teorema em si. O que fala o Teorema de Pitágoras? É exatamente esse desenho como está aí. Tá certo? Então você tem o triângulo retângulo, que é esse triângulo branco, vocês estão vendo aqui. Onde está o ângulo reto? Que eu havia falado para vocês. O ângulo reto, ele é esse aqui, ó. Ele está descrito aqui, ó. Certo? Então esse é o ângulo reto de 90 graus. A hipotenusa é oposto ao ângulo reto, que eu falei para vocês. Está aqui a hipotenusa. O cateto oposto, se eu estiver falando desse ângulo, o cateto oposto é esse e o cateto adjacente é esse, aqui.
Então, o oposto é o C, o adjacente é o B. E a hipotenusa é esse A que está aqui descrito. Então, A, B e C são nomenclaturas genéricas para a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Tudo bem? Bom, no caso, tanto o A, o C e o B, eles têm já os seus valores, tá? Então, por exemplo, aqui a medida é 3, deixa eu mudar aqui a cor, pessoal. Então, ixi, amarelo não. Amarelo já está lá. Deixa eu colocar um verde para ver se vai. Bom, aqui eu tenho 3, né? São 3 centímetros, 3 metros, enfim, não tem aqui a unidade de medida, mas vamos considerar 3 centímetros. Eu tenho 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Então, por se tratar de um quadrado, todos os seus lados têm 3 centímetros. Aqui também tem 3 e aqui também tem 3. Ou seja, a altura desse triângulo é 3 centímetros, certo? A base, que é esse B aqui, ó, a base. Se um lado tem 4, o outro também tem 4, o outro também tem 4, aqui a base também tem 4 centímetros. Então, se a altura tem 3, a base tem 4 centímetros, quanto que vai valer essa diagonal aqui, ó? A hipotenusa, né? Que está aqui inclinada. Quanto que vale a hipotenusa, né? Vale 5, porque aqui tem 5, aqui também tem 5, aqui também tem 5, aqui também tem 5. 5 centímetros para todos os lados, então a hipotenusa tem 5. Lembrando que esse 16, deixa eu mudar a cor aqui de novo. Esse 16, esse 25, aqui não tem, né? Mas aqui seria o 9, né, no caso. E esse 9 que está aqui, são as áreas de cada lado, tá certo? Então, como é que eu calculo a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. 3 vezes 3 dá 9. Então, por isso que tem 16, 9 e 25. São as áreas dos quadrados em volta do triângulo. Tudo bem? Bom, qual é a relação desses quadrados em volta do triângulo? A ideia é a seguinte, ó. Se eu juntar esse quadrado aqui, que está em amarelo, né? Esse quadrado em amarelo, junto com esse quadrado aqui em azul, o que está em amarelo e o que está em azul, ou seja, 9 metros quadrados com 16 metros quadrados, a gente está falando centímetros, né? Então seria 9 centímetros quadrados e 16 centímetros quadrados, dá aqui os 25 centímetros quadrados. Ou seja, se eu juntar essa área com essa área, vai dar a área da hipotenusa. Tá certo? Vou até repetir. Se eu juntar essa área aqui do cateto oposto, junto com a área do cateto adjacente, dá a área da hipotenusa. Que é exatamente o que é descrito aqui, ó. Que gera a fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, o que fala essa fórmula? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A está aqui, o B está aqui, é o adjacente, o C está aqui, que é o cateto oposto. Ou seja, o quadrado deles, o quadrado dos catetos, deixa eu mudar aqui a cor de novo, a soma do quadrado desses catetos dá o quadrado da hipotenusa. Tá certo? Então, é uma soma do quadrado dos catetos. Então, você tem o quadrado do cateto oposto, o quadrado do cateto adjacente, dá o quadrado da hipotenusa. Essa é a relação do Teorema de Pitágoras. A soma dos catetos, do quadrado dos catetos, dá o quadrado da hipotenusa. Então, se eu juntar o quadrado dos catetos, dá o quadrado da hipotenusa. Esse é o Teorema de Pitágoras. Essa é a relação do Teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, num triângulo retângulo, se eu sei a base e se eu sei a altura, eu consigo calcular a diagonal, que é a hipotenusa, pelo Teorema de Pitágoras. Certo? Bom, passando aqui um pouquinho, olha a fórmula e a sua utilização. Agora nós vamos colocar um pouco mais do exercício em si, né? Então, olha só, esse aqui é um triângulo retângulo. Deixa eu mudar aqui a cor de novo. Tá para o vermelho. Esse aqui é um triângulo retângulo. Você está vendo aqui o ângulo de 90 graus, por isso que ele é um triângulo retângulo. Então, qual seria a hipotenusa? A hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, ó, o x. Então, essa distância do ponto A até o ponto C, eu não tenho, que é a variável x, que é o que nós vamos calcular. A altura eu tenho, que é 6 centímetros, essa daqui, ó, que é o cateto oposto, se eu estiver falando em relação a esse ângulo. Porque se eu estiver falando em relação a esse outro ângulo de cima, o cateto oposto vai ser o 8 centímetros. Certo? Então, vamos considerar esse ângulo aqui de baixo. O cateto oposto é 6 centímetros e o cateto adjacente, 8 centímetros. Certo?
Então, se eu tenho a altura 6 centímetros, o cateto adjacente é 8 centímetros, quanto que vale a hipotenusa? Né? Essa é a relação. Se é um triângulo retângulo e eu quero calcular os lados do triângulo retângulo, nada melhor do que usar a fórmula de Bhaskara para isso. Então, a fórmula de Bhaskara está aqui, ó. Então, eu vou utilizar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Repito, a soma dos catetos, a soma do quadrado dos catetos dá o quadrado da hipotenusa, certo? Então, quanto que vale o a? O a vale quanto? Bom, o a, deixa eu passar aqui, o a, ele vale esse x aqui, ó. Então, o a é o x que nós temos aqui da hipotenusa, certo? Então, como a é ao quadrado, vai ser x ao quadrado. Igual a b, quanto que vale o b? Que nós já vimos aqui, o b vale 6. Como é b ao quadrado, vai ser 6 ao quadrado, mais o c vale 8. Então, vai ser 8 ao quadrado, porque o c também é ao quadrado. Aí você desenvolve isso daqui. Antes da gente desenvolver, pessoal, lembrando o que é isso daqui, né? O que é essa equação? Lembrando que isso aqui é uma equação. Por que é uma equação? Porque tem igualdade e tem variável x. Então, isso caracteriza uma equação. Só que é uma equação de que grau? É uma equação do segundo grau. Como é que eu sei que é do segundo grau? Porque a variável x está elevado ao quadrado. Tá certo? Só abrindo um adendo aqui, se a variável x tivesse elevado a 3, ia ser uma uma equação do terceiro grau. Se fosse elevado a 4, uma equação do quarto grau, e assim sucessivamente. Como a variável x está sendo elevada ao quadrado, é uma equação do segundo grau. E por ser uma equação do segundo grau, pessoal, vocês devem lembrar que uma equação do segundo grau ela tem que tirar duas respostas. Então, o valor de x ali ele vai ser dado como duas respostas, porque é uma equação do segundo grau. Certo? Bom, pensando em desenvolver essa equação do segundo grau, olha só. Primeiro, nós vamos desenvolver o 8 ao quadrado e desenvolver o 6 ao quadrado. Então, o que é 8 ao quadrado? Bom, são dois fatores do 8. É 8 vezes 8. O que é 6 ao quadrado? É 2 fatores do 6. 6 vezes 6. Então, você vai desenvolver isso. Olha só. X ao quadrado você mantém, mesmo porque não dá para desenvolver x ao quadrado, porque o x é uma variável, eu não sei o valor do x. Agora, 6 ao quadrado dá 36. 8 ao quadrado dá 64. E como é uma soma, né, a soma do quadrado dos catetos, aí você soma o 36 com 64. Aí está aqui, ó. X ao quadrado é igual a 100. Né? E numa equação do segundo grau, se eu tenho de um membro da equação, se eu tenho o expoente quadrado, ele vai para o outro lado, né? Ou seja, você anula os dois lados com o inverso da potência. Você percebe que esse 2 aqui está como potência, né? É o expoente de uma potência. Como é que eu anulo uma potência? Qual é o inverso da potência? Né? A mesma coisa das outras operações. O inverso da adição, subtração. O inverso da multiplicação, divisão. O inverso da potência, raiz. Né? Então, se eu estou falando de uma potência de expoente 2, né? É x ao quadrado, então, do outro membro vai ser a raiz quadrada do 100. Lembre-se que se não tem índice na raiz, né, no caso aqui não tem índice, é uma raiz quadrada. Por que não tem mais o 2 aqui? Aqui é x, eu troquei pelo a, tá, pessoal? Mas pode ser o x ou pode ser o a. A variável é a mesma. Por que não tem mais o 2? Porque o 2 ele foi anulado pela raiz quadrada. Lembre-se que potência e raiz são um inverso do outro. Um anula o outro, tá certo? Então, como eu coloquei a raiz quadrada em um outro membro, que não tinha, a potência do outro foi cancelada pela raiz, certo? Em outras palavras, o 2 está como potência, então ele vai para o outro lado como raiz quadrada do número em questão, certo? Agora, matematicamente falando, é porque você anulou as raízes dos dois lados. Então, a raiz com a potência se anulam, como eu havia dito, e aí fica só a raiz do outro lado, no outro membro, certo? Então, fica A igual a raiz do 100. Qual que é a raiz do 100? É 10 centímetros. Então, o valor desse x aqui, da hipotenusa, é 10 centímetros. Então, se eu tenho um triângulo retângulo base 8 e a altura 6, a sua diagonal aqui vai ser 10 centímetros, certo? Lembre-se que a equação do segundo grau eu havia falado que tem duas respostas, né? Não está descrito aqui a outra resposta. Uma é 10 centímetros. A outra
é menos 10 centímetros. Mas como nós estamos falando de distância, vale o positivo, né? Mas a outra resposta é menos 10 centímetros. Mesmo porque 10 vezes 10 dá 100, que está aqui em cima. Menos 10 vezes menos 10 também dá 100. Porque menos com menos dá mais na multiplicação. Menos que multiplica menos dá mais, certo? Então daria mais 100 também. Então 10 vezes 10 dá 100 e menos 10 vezes menos 10 também dá 100, certo? Bom, deixa eu passar aqui o outro slide, pessoal, rapidinho. Esse é um outro triângulo. Então você percebe que esse triângulo aqui, ele também tem um triângulo retângulo. Então o triângulo retângulo está aqui, ó. Então esse aqui é o triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, certo? Nesse triângulo aqui, aonde está a base? Está aqui, ó, a base. Qual é a base desse triângulo? A base é m mais n. Então você pega a distância aqui, que é n, mais o m da base desse triângulo todo, certo? E a altura? Bom, a altura é h, que é essa altura aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. É essa altura do triângulo aqui, é h. Normalmente em geometria, quando você fala a altura de uma figura geométrica, se coloca h e não a, tá? A altura começa com a, mas nós não colocamos o a, colocamos o h, né? Inclusive nos livros e na internet você vai ver o h e não o a. Por que h? Por causa da leitura em inglês de altura. É Hein. Então, altura em inglês é Hein. Hein começa com H. Então, por isso que é o H e não o A. Certo? Bom, como é que eu monto o teorema de Pitágoras para esse triângulo em vermelho? Olha só. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a base é B, que está aqui. B ao quadrado é igual... Qual é a base do triângulo? A base é n, que está aqui, ó. N. Então, é n ao quadrado. Mais a altura, que é essa altura aqui, que é h, h ao quadrado. Lembrando que b, n e h são variáveis, tá? Ou seja, eles podem assumir qualquer valor ali. Como no exercício anterior, era 6 e 8, né? Os catetos. E 10 era que nós calculamos lá, que era a hipotenusa. Certo? Mas são variáveis essas configurações aí. Tá bom? Deixa eu ver se aparece aqui, pessoal. Passando aqui um pouquinho. Para a gente finalizar, olha só. Essa descrição aí é a definição do teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras ele fala exatamente isso que eu já havia falado para vocês. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, essa é a definição do teorema de Pitágoras, tá? A soma do quadrado dos catetos dá o quadrado da hipotenusa, que é aquele desenho que eu havia mostrado a vocês, certo? Que, em outras palavras, é essa fórmula aqui, ó. É essa fórmula aqui. A soma do quadrado dos catetos, que é essa, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é esse a ao quadrado aqui. Então, pessoal, essa leitura e essa fórmula aqui, ela é a mesma coisa. Dá no mesmo você falar as duas. Só que aqui é uma leitura da língua portuguesa, né? Uma leitura usual. E aqui é a linguagem matemática descrita em uma fórmula. Mas dá no mesmo os dois. Tem o mesmo sentido. Tudo bem, gente? Então, é isso. Obrigado aí por vocês terem assistido ao vídeo. Obrigado por vocês terem assistido a aula. Se inscrevam aí no canal do projeto Desenvolvimento do Pensamento Matemático DPEM. E agradeço pela a participação de vocês aí no vídeo, por vocês terem assistido ao vídeo aqui. Tá certo? Então, bons estudos e até breve.